Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MA na Indústria Conversas com quem faz. Essa série ela tem como objetivo mostrar como a manufatura aditiva ela está sendo aplicada de verdade na indústria brasileira, principalmente, conversando ali com pessoas que estão na linha de frente dessa tecnologia. E hoje nós vamos falar de um tema que muita gente vem associando, né? Ou geralmente associa apenas a peças bonitas ou prototipagem, mas que na verdade vem evoluindo bastante dentro da aplicação industrial, que é o uso de resinas na manufatura aditiva. Eu estou aqui com o Mikael Mota, da SKA, que atua diretamente com tecnologias baseadas em resina e acompanha ali aplicações reais, né, envolvendo engenharia, produto, prototipagem e manufatura. Mikael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luan. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e falar desse tópico que eu gosto muito, que é a manufatura aditiva, principalmente com algo que tem nos chamado bastante atenção cada vez mais, né? Que é a Sim. evolução das tecnologias em resina. Então, as tecnologias de manufatura com resina. Obrigado, Luan. Obrigado, Michael, pela disponibilidade, né, e por esse bate-papo que a gente vai ter. E aí, Michael, para começar, fala um pouquinho quem é o Mikael Mota, como começou sua trajetória ali, né, como manufatura aditiva e quando essas tecnologias, né, que usam resinas entraram ali no seu radar e no seu dia a dia. Bom, então, hoje eu sou coordenador de manufatura aditiva de engenharia para manufatura aditiva na SK, então times que fazem implantação, fazem suporte, engenharia de aplicações, coordenação de projetos, enfim. Como engenheiro de produção, isso é algo que eu gosto muito, essa ideia dos processos aí dentro de diferentes áreas, envolvendo o mesmo objetivo. E dentro do meu know-how aí, eu não comecei minha trajetória profissional na área de impressão 3D. Eu comecei como, depois de terminar o técnico, comecei como técnico em eletromecânica, desenhista e máquinas industriais, uma empresa que Sim. fazia projetos especiais. Virei um projetista e daí, depois disso, eu acabei vindo parar nesse mundo de impressão 3D. Aí na SK já vai fazer mais de 7 anos, quase 8 anos, trabalhando diretamente com impressão 3D todos os dias. Eu costumo dizer que eu respiro a impressão 3D há mais de 7 anos, desde que eu entrei aqui na SK, e foi até o meu primeiro contato com impressão 3D foi com uma impressora de resina. Olha, que Isso, legal. então, é algo que até casa bastante com esse assunto, né? Que bacana. E a gente brinca conversando, né, Michael, que nem em casa a gente para de pensar em impressão 3D, né? E toda essa É verdade. experiência, essa trajetória que você teve desde o início, com certeza ajuda bastante, né, nessa percepção, principalmente de como usar a manufatura aditiva na indústria, nos desafios das empresas. Então isso é bem importante nessa trajetória. E hoje, Michael, ali dentro do contexto, né, que você vem trabalhando há muitos anos, quais são as principais aplicações, né, que hoje você trabalha com manufatura aditiva de uma forma geral? A gente sabe que vocês trabalham com outras tecnologias, né, sejam de polímeros e de metais, e de resinas também. O que é que vocês estão vendo hoje a nível de aplicação? Hoje as aplicações de manufatura aditiva são das mais diversas possíveis. Conforme a tecnologia foi evoluindo, eu particularmente considero que eu não estou no mercado há tanto tempo por ter pessoas que trabalham e dividem, né, o dia a dia comigo, que trabalham há 30 anos com impressão 3D. Às vezes eu penso, nossa, eu nem estou há tanto tempo assim na impressão 3D. Sim. Mas eu já vi evoluir tanto e as aplicações crescerem muito. Por exemplo, a área automotiva é uma área que usa desde sempre a manufatura aditiva. O grande ponto é que, finalmente, a gente tem visto cada vez mais essa área implantando peças finais, por exemplo, em Sim. veículos. Começou lá nos veículos extremamente caros, né? Aquela ideia da veículos de luxo, e isso Uhum. começou a descer para veículos de valores mais acessíveis. Então, as aplicações em muitas indústrias como essa são as mesmas. A diferença é que a gente está Uhum. conseguindo cada vez mais inserir isso num fluxo industrial como uma tecnologia de manufatura como qualquer outra.
Então, eu considero assim como a injeção em alguns casos, né? E esse é um dos exemplos, né? A indústria automotiva, mas a indústria odontológica se beneficia muito, não vive mais sem impressão 3D. A indústria de joias não vive mais sem impressão 3D. Até aconteceu esses dias uma situação engraçada comigo. Fui comprar um anel de noivado e o rapaz que ia fazer a joia falou, cara, se você quiser eu te mando uma peça. Deu, como você vai me enviar uma peça? Não, eu imprimo em 3D e te mando para você ver como é que vai ficar. Olha. E aquilo ali para mim foi assim, nossa, tá em tudo, em várias indústrias, e eu diria que as principais, no geral, assim, pelo Brasil, né, ser um país muito manufatureiro, muito para a parte do agro, também tem a parte de óleo e gás, a parte mecânica mesmo, muito forte, acaba sendo aí automotiva, o agro, indústrias que são muito fortes em manutenção, então, indústria de bens de consumo no geral, produção de sabonete, shampoo, enfim, produtos de limpeza, são as mais fortes por ser as mais fortes no Brasil como um todo, em vase, né, de bebidas, por exemplo. Então, essas são as indústrias mais fortes, mas a gente acaba vendo em tudo, como você mesmo mencionou, né? Sim. No final do ano passado, né, eu participei de alguns eventos, e aí tinha um evento de uma forma particular, né, que eu encontrei muitas pessoas que trabalhavam com odontologia, né, e eu ficava, caraca, não estava entendendo muito bem a relação, né? E depois conversando com essas pessoas, elas têm as impressoras 3D já ali, né, próximo a elas para fazer ali os processos, né, que elas precisam, e cada vez mais isso vem sendo comum, né? Então, desde setores da área da saúde, né, Michael, que você comentou, a outros setores de indústrias tradicionais, né, de bens de consumo, etc., acaba se expandindo muito, né? E principalmente cada vez mais as pessoas vão percebendo, né, que a resina realmente ela não é só para protótipo, né, mas tem outras aplicações. E aí dentro desse contexto, o que é que você pode trazer, Michael, de quais são os diferenciais ali de tecnologias de resina, né? É a questão do acabamento superficial, é a questão da precisão, o que é que você daria ali de principais pontos, né, dessa tecnologia? Então, hoje eu diria que o principal ponto, sem sombra de dúvidas, da tecnologia de manufatura das tecnologias de resina, né? Então, vamos lá, definindo aqui de uma forma bem rápida, existem algumas tecnologias de manufatura aditiva em resina. Se a gente olhar os grupos, né, que a ISO 52900 definem, a gente vai ter Material Jetting e vai ter o VPP, como os grupos que utilizam principalmente a manufatura aditiva com resinas, né? Se a gente olhar direto, assim, os dois grupos, independentemente da tecnologia, a gente vê fatores muito semelhantes na parte de acabamento, que acaba tendo destaque para essas tecnologias, e isotropia também, como talvez o principal tópico. Hoje eu diria que dentro de todo o contexto de fluxo de fabricação, resultado final, com base em diversos estudos também, que a gente acaba estudando, quem está no mundo de impressão 3D acaba estudando muito, principalmente vivendo diversas Vendo muito indústrias case, diferentes. né, de aplicação. Exato. Exato. Às vezes o cliente vem com uma dúvida, a gente acaba aprendendo coisas extremamente fora do nosso dia a dia. E, sem sombra de dúvidas, os dois principais pontos acabam sendo esses, independentemente qual tecnologia de resina eu estou falando. E, Michael, algo que a gente vê, né, alguns profissionais perguntando, seja em feiras, né, ou até mesmo nas redes sociais, é se existe uma diferença, né, entre os tipos de resinas para as aplicações. Então, por exemplo, eu pergunto, pô, Luan, mas existe uma resina que eu uso para protótipo e existe uma resina que eu uso, por exemplo, para um produto final que tem as solicitações mecânicas que precisam de tais características? Como é que está esse mar de possibilidades, vamos dizer assim, dos tipos de resinas para as aplicações? Bom, vamos lá. Então, existem diferentes classificações de resinas, elas são para todas as tecnologias, a gente vai ter diferentes tipos de resina. E por que isso é nichado, né? Porque a gente faz essa divisão de resinas de engenharia, resinas de protótipo. Basicamente, nas resinas de protótipo, eu vou conseguir fazer camadas maiores, eu não estou tão preocupado, muitas vezes,
por incrível que pareça, às vezes eu não quero ver o acabamento, eu só quero ver a peça fisicamente, então eu faço a maior camada que eu puder. Outras vezes eu vou ter aí, de fato, um acabamento melhor, mas é algo que eu estou pensando muito mais na velocidade de impressão, acabamento, em alguns casos. Então, isso é o que acaba direcionando para o protótipo. E já as resinas de engenharia, elas podem ser usadas, né, numa prototipagem funcional, mas principalmente para aplicações finais, aplicações fabris, principalmente, né? Então, peças de manutenção, peças finais de diversos tipos, né? São muito utilizadas, principalmente na área eletrônica. É o mesmo, vamos lá, o mesmo tipo de material. Eu ainda tenho uma resina líquida que eu vou fotopolimerizar, né, com luz. Aí a forma de fotopolimerizar é o que diferencia principalmente as tecnologias de resina, né? Mas é o mesmo tipo de processos, o mesmo tipo de processo. O que muda é, de fato, a composição daquela resina, que vai entregar aí uma resistência maior, vai entregar uma rigidez maior, vai entregar uma resistência ao desgaste, muitas vezes superior também. Então, Sim. esses são as diferenças que acabam nichando. Pô, não, essa é uma resina de engenharia, essa é uma resina standard para protótipo. Né? O interessante, né, é que muitas vezes a gente vê que as pessoas interpretam a impressão 3D com uma simplicidade que não é tão verdade, né? Porque só nessa sua fala aí, você comentou de tipos de tecnologias, né? Então, como vai fotopolimerizar o material, mas também de tipos de resinas, né? Então, precisa realmente entender qual tipo de resina você vai utilizar para aquela aplicação, porque pode ser que realmente ela atenda, como pode ser que não atenda, e você vai ter que buscar um outro tipo de material, né, para ser utilizado. E aí, dentro desse contexto, Michael, você conversa hoje muito, né, com profissionais, com diversas empresas. Em geral, quais são os erros ali mais comuns, né, quando alguém começa a trabalhar com resina? Fala, não, para mim, sei lá, é a mesma coisa de trabalhar com filamento, eu já sei trabalhar com filamento, vou trabalhar com resina e no final não dá certo, né? Então, o que você acaba enxergando aí disso? Cara, isso é uma coisa bem curiosa, é uma ótima pergunta, porque assim, ó, o Sim, pessoal muitas vezes tem experiência com um tipo de tecnologia e entende que não, isso se replica para todas, né? A forma de pensar a peça, a forma de pensar a construção, o desenho. Mas eu sim, costumo dizer que a única coisa que tem em comum é a ideia da construção por adição sucessiva de camadas, né? Partindo do zero e construindo. Porque o sim, resto eu costumo comparar, por exemplo, quando eu estou falando com alguém que não é da área da engenharia, mas conhece minimamente o chão de fábrica, conhece um torno, uma fresadora, eu falo, cara, uma impressora 3D pode ser tipo uma impressora de resina é como uma fresadora, enquanto uma impressora de filamento é como um torno. É numa relação de tipo, são máquinas de usinagem, mas são para coisas diferentes, né? e Elas uma pode ser entregam. de 3 eixos, 4 eixos, 5 eixos, pode ter diversas variações também, né? Exato, exato. E isso é algo curioso da tecnologia, porque mesmo que eu já trabalhe com uma tecnologia, por exemplo, de impressão em resina, vou dar um exemplo aqui do VPP, né? Eu já trabalho com o VPP, que é a cura de resina utilizando luz em um tanque, né? Então eu tenho resina num tanque, vou curando e a peça vai surgindo de dentro desse tanque, digamos assim, curando camada a camada. Eu conheço dessa tecnologia, eu domino, sou expert. Eu vou utilizar uma tecnologia de material jetting, por exemplo, é uma coisa completamente diferente, Sim. né? Um modus operandi para ter uma melhor qualidade, um melhor uso da tecnologia completamente diferente. Então, mesmo quando eu estou falando do mesmo tipo de matéria-prima, eu vou ter aí essas nuances, né? Uhum. Não, excelente. Por exemplo, né, eu trabalhei algum tempo, né, com o Multijet Fusion, que é um tipo de tecnologia, e quando a gente pensava no pós-processamento, era um pós-processamento específico, né, para aquela tecnologia. E aí, quando a gente pensa em resina, né, a gente tem outros pós-processamentos, né? A gente tem a etapa ali também da lavagem, da cura. Então, primeiro, né,
se você puder falar um pouquinho, né, dessa etapa, acabou de sair da impressora, o que é que acontece, né? E como essa etapa também, por exemplo, vai impactar nas propriedades mecânicas da peça, né? O tempo de cura, o tipo de outro pós-processamento que é feito. Perfeito. Bom, então hoje a principal tecnologia, se for falar de manufatura aditiva, o principal grupo vai ser o grupo de fotopolimerização em tanque, que eu dei essa leve explanação sobre o que era, né? E praticamente aí, na hora de todas as máquinas que a gente for falar de fotopolimerização em tanque, a gente vai ter uma etapa de lavagem e uma etapa de pós-cura, né? Hoje a gente trabalha com o Formlabs, que é até referência na manufatura aditiva por fotopolimerização em tanque, principalmente falando de MSLA, né? Sim. E o processo, ele é, basicamente, eu tenho impressão, eu faço a impressão onde eu faço a construção dessa peça, aí depois disso eu tenho uma camada superior nessa peça que, vamos lá, ela está emergindo de dentro da resina, ela fica meio lambuzada de resina, né? É uma camada que a gente chama camada de dispersão, mais uma camada superior que é justamente resquício de sair de dentro desse tanque. E a gente precisa lavar isso. Por quê? Porque se eu manipular essa peça com essa resina e depois levar para o último processo, que seria o processo de cura final, né? Pós-cura, que a gente chama, assim eu vou perder dimensional, vou perder qualidade, a resina vai parecer escorrida, é tipo pintar uma parede e deixar aquela tinta escorrida se eu não lavar. Então a gente tem que ter etapa de lavagem extremamente importante. E eu diria que mais importante que isso tudo ainda vai ter etapa aí de cura. Então, impressão, lavagem e cura. Na cura, a gente está falando de terminar, né? Estamos trazendo a ideia de terminar a fotopolimerização de todos os monômeros que fazem parte daquela peça. Em termos mais simples, a gente está terminando de deixar a peça rígida, né? Mais rígida do que vem da ideia da resina líquida. E aí existem várias particularidades que fazem com que esse processo entregue, né, até ligando com o que a gente falou antes, resinas de engenharia com qualidades superiores. Por exemplo, um grande diferencial que veio para o mercado, que é um caso que a Formlabs trouxe muito forte para o mercado, foi a cura utilizando temperatura além da luz UV. Essa pós-cura, ela usa a luz UV para terminar o processo ali da produção das peças, né? E todo esse ecossistema, né, onde eu tenho daí, no fim, a peça em unir, né, as cadeias dos monômeros e terminar essa fotopolimerização. Então, eu trago o melhor da resistência, principalmente falando aí de módulo de elasticidade, por exemplo. Tem estudos que mostram a gritante diferença entre o módulo de elasticidade de uma peça curada e uma peça não curada. Às vezes o cliente pega na mão, tá, mas, pô, eu tenho aqui a peça lavada, ela tá muito boa, por que eu já não uso assim? Tal, é mais rápido. Pois eu até posso falar sobre esse ponto de velocidade, né? É mais rápido do que curar. Não, cara, se tu tá esperando ter o melhor daquela resina que tá lá no datasheet, tem que levar para o processo de pós-cura, que nem é um processo tão demorado. 15 minutos, hoje em dia, é o tempo que demora para curar uma resina, aí falando da minha maior experiência no momento aí, que é o caso da Formlabs. Então, não é um negócio demorado, né? Pô, esperou 1 hora a impressão, mais 15 minutos de cura, não é nada, né? Sim. Essa questão da velocidade me lembra um outro ponto, né, Michael? Que hoje, cada vez mais, a gente vem falando de manufatura aditiva para a indústria e principalmente para a produção, né? E muitas vezes até produção em escala, né? Como é que você enxerga hoje, por exemplo, essas impressoras de resina, né, atuando nesse tipo de produção, né? Produção de uma quantidade considerável realmente de peças. Hoje você, por exemplo, já tem alguns exemplos, ou como é que isso vem evoluindo, né? Porque além da produção, é óbvio, tem que ter toda a garantia da qualidade, né? Mas a repetibilidade também. Então, garantir ali o dimensional, garantir a consistência, né, da qualidade mecânica daquela peça. Como é que tá esse cenário aí em relação à parte de resina, Michael? Perfeito. Então vamos falar de produtividade. Hoje eu diria que
A tecnologia de resina, principalmente falando de MSLA, Uhum. é uma das é o tipo de impressão 3D aí mais rápido se a gente está olhando para poder entregar poucas quantidades de peça depois de pequenos ciclos de tempo. Exemplo, Sim. hoje a gente trabalha com uma tecnologia de pó, tecnologia da HP, Multi-Jet Fusion, tecnologia também de PDF da própria Formlabs, de SLS, e a gente entrega muitas peças de um dia para o outro, mas é de um dia para o outro. Eu não vou conseguir pegá-las hoje. Né? Eu Uhum. vou ter que imprimir a quantidade de peças que cabe no volume, é uma máquina muito produtiva, ótimo. Mas se eu precisar de 10 peças para solucionar um problema agora, muito rápido, tecnologia de resina talvez seja a que vai entregar mais rápido. Uhum. Normalmente, quando a gente está falando de resina, o que manda na velocidade de impressão é a altura. Então, tem vezes que eu encho a bandeja com 20 peças, 30 peças, e tenho aquilo ali em 15 minutos, 1 hora, Sim. 2 horas, depende do tamanho da peça, obviamente, e já posso dar vazão naquilo ali. Então, muitas vezes, quando eu estou falando de entregar um batch, né, uma quantidade específica, um volume mínimo de peças ali, a resina Uhum. vai se destacar frente até a outras tecnologias que se Sim. posicionam, né, para a produtividade. E eu Uhum. diria que isso já tem sido aplicado em muitas indústrias. Eu não posso citar nomes aqui no geral, no Brasil a gente tem alguns NDAs aí, Uhum. muita coisa de propriedade intelectual, mas existem empresas utilizando como produto final as primeiras 10, 15, 20, 30, 50 peças, 100 máquinas que estão saindo, elas estão saindo com peças impressas em resina. Que legal. A gente teve há poucos dias o encontro de manufatura aditiva, de usuários de manufatura aditiva industrial da SK em São Paulo, Uhum. e teve um cliente específico que trouxe isso, contou o caso dele para diversos outros clientes que estavam lá, onde ele Bacana. falou, cara, as primeiras peças a gente está fazendo tudo impresso em resina. A gente manda para o cliente, fica lá, às vezes fica com peça final, às vezes a gente só valida, traz de volta, faz melhorias, aí já tem todas as melhorias, vai ter um volume de produção maior, injeta. Outras vezes a gente faz as primeiras impressas, faz o molde em resina, injeta ali 100, 150 peças no molde de resina, que custa Sim. muito mais barato do que o molde rápido usinado, na maioria das vezes. E aí, enquanto eu estou injetando, botando peça no mercado, eu já senti o mercado, agora eu faço um molde de metal para Sim. altíssima produção, mas enquanto isso a impressora está imprimindo peças ou está imprimindo moldes e eu estou fazendo as menores quantidades, mas já estou me situando no mercado, já estou lançando o produto. Sim. Então eu diria que dentro desse mundo de produtividade é impossível falar de peças produtividade para peças finais, aplicação final de impressão 3D sem falar de resina. Muito por conta dos moldes, a possibilidade dos moldes de injeção feitos por impressão 3D em resina, mas também pela própria qualidade que a peça entrega dentro das resinas de engenharia, né, com peças finais mesmo. Essa questão que você comentou, né, da velocidade de produção, né, dessas tecnologias hoje de resina, realmente acaba sendo um grande diferencial, né? A gente comentou ali sobre questão de superfície, né, muitas vezes tem um acabamento melhor, enfim, algumas características mecânicas que se destacam, mas eu acho que esse é um destaque muito interessante também, né, porque principalmente quando a gente vai comparar com algumas outras tecnologias, o tempo de produção são 8 horas, 10 horas, 12 horas. Isso só para imprimir, né? Depois, muitas vezes, tem um pós-processo que, dependendo da tecnologia, ainda vai utilizar muitas horas, né? E como você falou, essa questão do tempo de produção para produzir um lote ali de 10, 20, 30 unidades, isso é muito importante a gente falar, né, para as pessoas, para que elas entendam que é sim uma tecnologia que tem qualidade, tem resistência mecânica e que pode ser usada para um lote piloto aí, como você comentou, seja para construir um molde, né, para produção ali de poucas peças, ou para produzir já a peça final mesmo por impressão 3D, né? Exato. E isso foi uma um dos principais pontos, assim, que eu vi como de maior valor nas tecnologias de resina. Por quê, né? Hoje a gente trabalha com Formlabs aí há aproximadamente 3 anos, já trabalhou com Uhum. outras tecnologias de resina. Sim. E quando a gente começou a trabalhar, eu ainda estava meio cético, assim, com algumas coisas.
E foi logo depois de a gente vir da criação de uma patente, criamos uma patente aí de um dispositivo para a parte médica, que usamos Formlabs, mas a gente ainda não trabalhava com Formlabs. Uhum. E dentro desse meio, né, pesquisando, testando, usando como usuário final, como cliente, digamos assim, a gente viu, nossa, cara, mas eu consigo fazer uma quantidade de peças alta aqui num tempo de 5 horas, pô, 10 peças, nem impressoras de filamento aí que imprimem super rápido, que são materiais simples, né, para imprimir rápido, tem que ser um material simples na impressora de filamento, Sim. da maioria das vezes, fazem isso, e isso me chamou muita atenção e a gente vê cada vez mais, principalmente depois do lançamento, né, dessa tecnologia de MSLA, que veio com a Formlabs, a gente viu essa evolução do MSLA no geral no mercado também, isso sendo melhorado a cada vez. Então, a gente eu já achava rápido. Agora está muito mais rápido, a gente já quebra aqueles argumentos todos de, pô, não tem um acabamento legal. Não, resina é indiscutível o acabamento. Né? É indiscutível. Pô, eu faço um molde para injeção com resina. Então, cara, baixa rugosidade a gente pode dizer que tem. Precisão também. Já fizemos diversos escaneamentos com variações mínimas, assim, que mostram como isso é preciso. E ainda eu consigo ter resistência e velocidade. Pô, por um ticket que dentro do mundo industrial é extremamente acessível, cara, eu virei fã, assim, do mundo de resina e tô cada vez mais, porque é algo que, de fato, resolve muitos problemas de forma muito fácil. É um ciclo menor para você entender que aquilo faz sentido para o teu negócio, é um ciclo menor para tu ter a curva de aprendizado e entrar na tecnologia, porque tu entende fácil as nuances, porque tu imprime peça rápido, tu lava em 15 minutos e cura em 5. A peça imprimiu em 1 hora, lavou em 15 minutos, curou em 5, e tu tem a peça final. Parece coisa de outro mundo para quem nunca viveu isso, né? Tem que esperar uma semana. Pô, que seja 3 dias para ter uma peça. Eu já vi cliente, pô, não demora 3 dias. Mas, pô, tendo o mesmo dia, às vezes, sendo um problema muito grande, né? Não, com certeza, com certeza. Você comentou, Micael, no início ali do nosso bate-papo, né? Alguns setores que você já vem observando, né? Que utilizam ali manufatura aditiva por resina, automotivo, saúde, óleo e gás. Tem outros setores que você enxerga essa aplicação, né? Da resina, né? Da manufatura aditiva utilizando resina, e dentre esses, né, qual você enxerga ali que tem maior potencial de crescimento? Que fala, pô, as empresas hoje aqui no Brasil desse setor, se cada vez mais entendessem, né, como usar esse tipo de tecnologia, isso ia ser um avanço significativo. Eu diria até que foi a última indústria aí que você comentou delas, cara, o óleo e gás. Quando a gente fala de óleo e gás, a gente está falando, a maioria das vezes, imprimir, mas não óleo e gás diretamente, vou explicar. Imprimir peças metálicas finais. Pô, é muito legal, a gente tem muitos casos de sucesso, mundo afora sobre isso. Sim. Imprimir peças em polímero, aí a gente tem o caso, né? Até tem o caso do Senai Cimatec participando de uma produção aí de peças. Sim. Nesse sentido, né, que a gente viu nos últimos dias, com polímero. Pô, mas a resina às vezes não é nem considerada, mas a gente tem visto crescer bastante o sucesso, né, de aplicações de microfusão, principalmente utilizando resina, para fazer válvulas. Então, válvulas que são muito usadas no processo de óleo e gás. Sim. A microfusão é um processo que ele pode ser muito caro para poucas peças. E as empresas de microfusão atendem aí muito indústrias de óleo e gás, atendem indústrias de mineração, atendem indústrias de alimento, sim, principalmente talvez alimento e mineração, tá? Nesse mundo de microfusão, para esses ramos que às vezes solicitam poucas peças complexas, grandes e especiais, a impressão 3D cai como uma luva. A gente tem tido um sucesso absurdo para aplicações de microfusão, utilizando resina. E isso é algo que, quando a gente fala na indústria odontológica, indústria médica, dispositivos médicos, o pessoal, pô, tem que ter baixa rugosidade, tem que ser liso. A gente meio que já vai indo para resina. Sim. O que aconteceu foi que os profissionais dessa indústria começaram a ver o valor disso e hoje
muitas clínicas, né, a maioria não consegue viver sem, falando principalmente de alinhadores, enfim. Mas dentro do mundo de válvulas, a gente tem visto muito sucesso, mas um crescimento talvez menor do que eu esperava, né, do que a gente esperava, porque assim, vamos lá, de 100% das empresas que a gente fez estudo de caso, talvez 80% fez muito sentido. Funcionou perfeitamente e é mais aquela desconfiança, pai, será que eu invisto numa máquina de impressão em resina? E tem muito cliente nosso de impressão em resina de microfusão, tem alguns clientes nossos que estão fazendo serviço para outras empresas de microfusão, porque elas ainda estão um pouco com o pé atrás do processo. Pô, mas eu tenho lavagem, eu tenho cura, sendo que, cara, beleza, não vou dizer que é o processo mais plug and play, que eu tenho que lavar, eu tenho que curar. Pá, beleza, tem, a resina tem uma característica que ela é um pouquinho mais melequenta, digamos assim, né? Mas tomando os cuidados padrões, pô, a gente toma cuidados padrões na usinagem, entendeu? Então é só uma característica do processo. A gente vai ter algo simples, uma bancada, 3 máquinas numa bancada, podendo resolver problemas muito grandes nessa área, por exemplo, a área da microfusão, né, que eu enxergo talvez como uma das áreas que para o Brasil faz mais sentido. A gente tem várias empresas de microfusão e muitas ainda não identificaram a possibilidade, né? A gente acaba não conseguindo chegar em todo mundo, e outras ainda estão um pouquinho com o pé atrás, mas assim, eu tenho muita confiança do sucesso pleno dessas aplicações, assim como moldes para baixas tiragens, que tem crescido bastante. Né? A gente vê uma certa evolução, né, Michael, do ecossistema brasileiro, né? Então as pessoas entendendo um pouco mais manufatura aditiva no contexto geral, né? Não só falando de resina, mas dos outros tipos de materiais e tecnologias também que podem ser utilizadas. Então a gente percebe essa evolução, mas talvez não com a aceleração que a gente deseja, né? A gente que principalmente está inserido nesse contexto e que a gente vê fora do país também, né? A gente vê taxas de crescimento fora do país muito maior do que aqui no Brasil, mas se a gente, claro, olha 5 anos atrás, a gente evoluiu bastante, né? E o mercado evoluiu bastante. Mas você enxerga que o mercado brasileiro ele já enxergou esse potencial das tecnologias de manufatura aditiva, está evoluindo, começando a enxergar ali o que é que falta, né, talvez, para que a gente possa impulsionar cada vez mais. Até porque nos últimos tempos, né, eu venho refletindo bastante que a gente tem um parque industrial muito antigo, né, e não só o parque industrial de ferramentaria para produção convencional, né, mas o parque industrial mesmo, de produção, indústria petroquímica, indústria, enfim, dos mais diversos tipos, e a manufatura aditiva tem um potencial muito grande, né, para esse tipo de indústria, por exemplo, para esse parque fabril, mas muitas vezes a gente não vê ainda aquele ângulo de crescimento, né, na curva de crescimento que a gente imagina, né? Como é que você está enxergando aí o potencial dessas tecnologias aqui para o país? Cara, eu tenho conversado com muita gente da parte de impressão 3D do Brasil todo, até do mundo no geral. A gente trabalha com empresas da Bélgica, Alemanha, Japão, enfim, Estados Unidos. Sim. Eu notei em várias conversas aqui com o pessoal, né? A gente se deu conta de coisas como a indústria ela já identificou as principais aplicações, por exemplo, para protótipo. É raro alguém que não usa protótipo. Sim. O grande ponto é que o Brasil é um país mais manufatureiro, talvez, do que desenvolvedor. Então, hoje a gente vê grandes vendas mundo afora para a área de aviação, foguetes. Pô, a gente não tem essa indústria tão forte, né? Foguetes no Brasil. Né? Então, pô, muitas vendas nessa área, entre outras áreas, né? A próprio desenvolvimento automotivo, a gente acaba desenvolvendo menos do que em outros países, mas eu tenho notado o seguinte, meio que quando a gente enxerga, né, o momento atual, o mundo das empresas, fora do Brasil, todo mundo sabe que dá para usar impressão 3D, assim como a gente, né, para protótipo. Só que meio que isso já é, como eu falei, já é óbvio e todo mundo tem. Para onde pode crescer isso? Dentro da manufatura. E a gente é um país que, por ser manufatureiro, muitas vezes, eu tenho visto muitos contatos nossos aqui,
de multinacionais indo trabalhar fora do Brasil, tocar impressão 3D fora do Brasil, como na companhia toda. Por quê? Porque eles aprenderam a resolver problemas industriais de manutenção, dispositivos, que é algo menos recorrente, eu diria, em muitos países. Aqui, de forma, como eu posso dizer, muito profunda. Então, a gente tem um conhecimento nisso muito grande e é algo que ainda pode crescer em outros países. E a gente está exportando esse tipo de conhecimento. Então, eu diria que o Brasil está virando cada vez mais uma referência, está crescendo a referência do Brasil. A gente não teve a explosão que a gente gostaria, e eu enxergo que foi muito por conta de a gente focar de forma muito forte em prototipagem, simplesmente, ou coisas de baixa necessidade, sendo que o nosso país é um país manufatureiro. A gente tem que pensar em manufatura, a gente tem que pensar em peça final, temos que pensar em manutenção de máquinas, né? Que aí, cara, é o nosso negócio, entendeu? Substituição de metais utilizando polímeros de alto desempenho, resinas de alto desempenho, resinas de engenharia, e a gente está começando a dar uns passos um pouquinho maiores nesse mundo. A gente tem notado mais empresas de ramos mais conservadores enxergando isso. Pô, sim, cara, o que a gente tem de melhor é isso. A gente tem pessoas do Brasil sendo chamadas para trabalhar fora na matriz com a impressão 3D, tocar impressão 3D, porque agora tem que crescer a impressão 3D na parte de manufatura. Pô, vamos se aproveitar disso, entendeu? Então, eu enxergo que esse mundo, a gente se destaca, com certeza. Nessa parte de manutenção, a gente tem um viés aí de resolver problemas de tudo que é jeito, a gente dá um jeito de resolver o problema. Quando a gente tem uma impressora 3D na mão, aí sim que a gente faz chover. E dentro desse contexto, enxergo que o mercado já visualizou isso e a gente está começando a fazer coisas de maior valor, tá? Valor para os negócios diferentes. Claro, em muitos casos a gente teve aquela emoção, vou investir numa impressora 3D sem saber como usar, sem saber porquê, sem investir em conhecimento, e que criou um certo calejamento, digamos assim, a empresa ficou calejada da impressão 3D. Pô, cara, isso aqui não dá certo, já tentei, mas tentou sem o direcionamento correto. Então, é uma barreira que a gente vai ter que quebrar também. A criação do CMD da SK veio muito nesse viés de ajudar a quebrar essa barreira. Pô, se a impressora 3D e não está usando ela da melhor forma, identifica melhorias ou quer ajuda para identificar melhorias, conta com a SKA para isso. Então, isso vai ajudar muito, eu enxergo isso como muito benéfico, ainda mais nesse contexto, de novo, de crescimento, ampliação dos usos e do sucesso da impressão 3D no Brasil. Não, perfeito, Miquel. Fala um pouquinho mais para a gente sobre o CMD, né, que é essa nova estratégia, né, que vocês vêm adotando, né, e que é bem interessante para quem principalmente ali tá com dúvida, né, ou está iniciando, ou está entendendo um pouco mais todo o processo, né, como você falou, a gente meio que tem algumas empresas que ficaram com um certo preconceito, né, de impressão 3D, porque muitas vezes compraram a impressora, mas não pensaram na jornada como um todo, né? E não pensaram também nos profissionais que precisam ser qualificados, entender, né, que você não vai pegar o CAD 3D que você usava para usinagem e você vai jogar na impressora 3D. Então, existe todo um aprendizado, né, toda uma jornada, e que hoje vocês cada vez mais, né, vão apoiando, né, as empresas, os profissionais nesse sentido. Exato. Então, vamos lá, cara. O CMD em si, ele existe há bastante tempo na SKA. A gente sempre usou na parte de desenvolvimento de novas aplicações, estudo para novos materiais, testes, validações, provas de conceito. E a grande virada que nos trouxe aí a visão de ampliar o CMD com o fornecimento de serviços de engenharia, manufatura de peças, foi a identificação de que existiam essas empresas calejadas, existiam também muitos profissionais que usavam impressão 3D, que já usavam bem as máquinas, mas não usavam o melhor da tecnologia. Então, isso acontece muito. Tem empresas que usam impressão 3D há muitos anos, fazem muitas coisas legais, mas poderiam reduzir o gasto com materiais, com matéria-prima, poderiam ampliar o uso de diferentes tipos de materiais, diferentes tecnologias, e às vezes só falta o conhecimento.
né, disso. E a gente tem esse conhecimento, a gente lida com empresas de ramos completamente diferentes. Todos os dias a gente tem um know-how que é valiosíssimo para o mercado. E ou CMD nesse contexto, onde o cliente que, por exemplo, quer substituir uma peça, mas não sabe por qual material ele vai substituir, ele já podia até comprar um serviço de simulação da SK, ou comprar um software de simulação, uma situação esporádica aí, um serviço, por exemplo. Sim. Mas a gente viu isso aplicado até para manufatura aditiva. Eu quero usar a impressão 3D, mas eu não sei se vai resistir. Eu não posso simplesmente me dar o luxo de imprimir, testar várias vezes, quebrar, ter perdas, enfim. Então, cara, vamos colocar isso intrínseco dentro das consultorias, né? Se eu vou fazer uma consultoria de manufatura aditiva, vou considerar isso como parte do processo. Fazer uma simulação, entender o melhor material de fato na manufatura aditiva, fazer um design generativo, mostrar para o cliente a importância do design para a manufatura aditiva, reduzindo massa, por exemplo, né? Reduzindo o gasto de matéria-prima, o custo, né, que o cliente poderia ter com matéria-prima. Então, desde o cliente que não tem máquina e quer ter, até o cliente que não tem máquina e quer identificar a possibilidade do uso, até o cliente que tem o equipamento, mas não sabe se está tirando o melhor dele, a gente consegue atender dentro dessa nova área do CMD da SKA, que é um centro de aplicações avançadas, né, e engenharia dentro do negócio aí, de engenharia da SKA. A indústria está evoluindo rapidamente. Estabilidade não existe. Ou estamos inovando, ou estamos ficando para trás. Novos materiais, novos processos, novas tecnologias. Tudo avança em ritmo acelerado, pressionando profissionais e empresas a irem além, a responderem com mais velocidade, mais inteligência e mais precisão. A impressão 3D industrial deixa de ser promessa e se consolida como uma ferramenta real de transformação. É aqui que damos um novo passo, expandindo a atuação do nosso Centro de Manufatura Digital com uma nova área de serviços e aplicações avançadas em manufatura aditiva. Mais do que um espaço de showroom ou demonstração, passamos a atuar integrando produção, engenharia aplicada e disseminação de conhecimento. Aqui, nossos clientes aceleram, testam com mais rapidez, validam com mais segurança e desenvolvem soluções que antes simplesmente não eram possíveis. Desde 2012, fazemos parte da evolução da manufatura aditiva no Brasil, não apenas acompanhando esse movimento, mas contribuindo ativamente para construí-lo. Hoje, muitas empresas já reconhecem o potencial dessa tecnologia, mas transformar esse potencial em resultado ainda é um grande desafio. É por isso que avançamos. Com essa expansão, damos mais um passo para reduzir a distância entre tecnologia e valor. Esse movimento se consolida com a união entre SKA e Go Engineer, referência global em manufatura aditiva, integrando competências para entregar ao mercado brasileiro um novo padrão de excelência em serviços e soluções industriais. Com a experiência de quem há mais de 37 anos resolve desafios complexos no cenário nacional e internacional, fortalecemos agora nosso protagonismo no ecossistema da manufatura aditiva. Centro de Manufatura Digital, SKA, onde engenharia, tecnologia e manufatura aditiva se unem para transformar desafios industriais em resultados reais. Um ponto que eu estava lembrando aqui, né, é que muitas vezes esse, entre aspas, preconceito, né, que profissionais ou empresas têm com algumas tecnologias de manufatura aditiva, vem por causa de alguns mitos existentes, né? Então, a impressora 3D não funciona por isso, por um mito que alguém uma vez falou, ou uma aplicação que não foi feita da melhor forma possível e levou aquilo como verdade, né? Qual seria aí o mito sobre impressão 3D em resina que você já ouviu algumas pessoas falarem e que falam, não, isso é mito, né? A gente tem que quebrar essa percepção. O principal, a peça é muito quebradiça. Nossa, esse daí se eu ganhasse R$1 cada vez que eu escuto isso, nossa. Boa. Conta bancária tá gorda só disso daí. Porque assim, era algo que era verdade quando a gente tinha poucas resinas, né? Se a gente olhar
em alguns momentos históricos aí, poucos anos atrás, quando a gente não tinha tantas resinas assim de engenharia, como a gente falou anteriormente, isso talvez fosse uma verdade, mas hoje a gente tem até uma peça que, por inspiração, né, em um caso da Formlabs, a gente imprimiu um martelo e a gente costuma mostrar nas demonstrações e para os clientes falam, pô, é muito quebradiço, um martelo martelando um prego, mas martelando de verdade o prego, com força. Sim. O martelo impresso em resina, completamente impresso. E daí a gente fez o martelo com rosca, então a gente mostra a qualidade da rosca, Olha, que a legal. resistência que vai ter na montagem, a resistência que vai ter pregando esse prego, e mostra ainda que, cara, olha só, isso já não é verdade. Então, vale a pena olhar para isso daí com um pouco mais de carinho, olhar de coração aberto, para entender como a gente pode ser beneficiado com a manufatura aditiva por resina, por exemplo. Quando falo isso para você, né, Michael, que é quebradiço, você fala, não diga mais nada. Aí abre a caixinha de ferramentas ali, pega o martelo e vou te demonstrar ao vivo, né, como é que funciona. Isso cara, é verdade, exatamente, isso já aconteceu. Sim. Hoje eu estava com uma maleta, levando uma maleta com algumas peças, e o cliente comentou, e eu nem tinha pegado as peças, a gente já estava bem avançado falando do negócio. de pessoa dele, não tem resistência, quando viu, tira aquele martelo, ele até regalou o olho, assim, pô, como assim, o cara tirou um martelo para mostrar a resistência, falar, cara, pode bater, escolhe onde você quer bater com esse martelo e vai na fé que vai resistir. Resinas antistáticas, resinas para alta resistência à compressão, à temperatura. Não se falava em plástico, imprimindo peças, aí, uma impressora acessível, imprimir peças que vão resistir a temperatura superior a 200 graus, 230 graus. Imprimir materiais como alumina, cerâmicos, de altíssima resistência à temperatura. E, cara, isso é possível hoje de forma muito fácil, com a tecnologia de impressão em resina, em MSLA, aí no caso da Formlabs, né? Bacana. Próxima vez que eu for na SK, eu tenho que ver essa caixa de ferramentas novas aí que vocês Não, têm, mas pode deixar comigo. Tem várias peças novas aí que eu não estava conhecendo, né? Michael, para a gente ir encerrando, né, esse bate-papo aqui, se deixar a gente fica aqui horas e horas, né? Mas para a gente ir encerrando, eu vou trazer aqui algumas perguntas rápidas, né, para você. A primeira seria uma aplicação surpreendente usando resina que você já viu. Não vale o martelo, né? Uma aplicação surpreendente usando resina. Eu vou dizer que a aplicação que mais me surpreendeu foi na área da odontologia, tá? Dentes provisórios impressos, como, né, os provisórios mesmo, numa máquina que imprime ali em plástico, né, em polímero. Isso me chamou bastante atenção, assim, na primeira vez que eu vi, e acredito que seja um bom exemplo. Bacana. Para quem está começando, né, qual geralmente é um erro clássico de iniciantes que você vê? Um erro clássico de iniciantes, para mim, é pensar, isso é clássico, simplesmente imprimir a peça sem pensar ela para manufatura aditiva. Aí, às vezes, no caso da resina, usa 1 litro de resina e uma peça que podia ter sido aliviada e ter usado 100 ml. Já vi muitos casos. Isso é clássico, esse é um clássico. Top 3 principais erros, eu diria. Quando você tira a peça da impressora, você fala, meu Deus, né? O que eles estavam pensando, né? Ao imprimir essa peça daqui. Muito boa. Tem que tirar com uma talha a bandeja de tão pesado que fica. Boa. Uma limitação que você enxerga ainda que precisa evoluir, né? Uma limitação. Resistência às intempéries eu enxergo como um dos principais pontos. Hoje tem vários exemplos de calçados feitos por manufatura aditiva. A gente vê grandes marcas lançando calçados. Teve um caso que, quando eu vi a primeira vez, nos meus primeiros contatos com a Formlabs, me chamou bastante atenção a New Balance, que desenvolveu uma resina com a Formlabs, impressa na Formlabs,
com peça final, eu fiquei, nossa, mas é uma resina fotopolimerizável. Se eu colocar ela com muita exposição ao sol, eu posso até fragilizar a resina, dependendo do tipo de resina. Como isso é feito? E eu enxergo que isso é algo complexo, né? Isso não é algo simples. E eu enxergo que é o principal ponto, porque, tem que ser um material que vai ser sensível à luz para eu fotopolimerizar utilizando a luz UV. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que estabilizar e mudar pouco a sua estrutura depois de fabricado. Então, é um negócio que exige muita engenharia e eu enxergo que é um dos pontos que vai desbloquear inúmeras outras aplicações quando isso evolui. Eu imagino, principalmente aplicações ali que ficam 24 horas, né, em ambientes abertos, por exemplo, pensando na indústria, né, em processos industriais, em plantas industriais, e isso realmente vai ser uma mudança, uma virada de chave ali bem, bem interessante, né? Um conselho para quem quer começar nesse mercado, né, de manufatura aditiva usando resina, principalmente. Se informe, estude e entenda o melhor que você pode chegar com a resina e explore isso. Sim. Explore o melhor que você pode chegar com a resina. Então, a gente pode fazer peças extremamente bem acabadas, lisas, em geometrias muito complexas. Valorize isso. Sim. Que você vai ter o melhor resultado nesse tipo de tecnologia, vai destacar, né, no uso desse tipo de tecnologia. E para terminar as perguntas aqui, né, uma previsão. Como é que você enxerga aí o futuro, né, das tecnologias de resina nos próximos 5 anos? Eu enxergo a gente com resinas cada vez mais para aplicações mais complexas. Então, como é o caso da alumina, que pode ir para altíssimas temperaturas, esse mundo evolui mais e mais, né? Principalmente, eu enxergo principalmente para a área de materiais. Eu vejo que a tecnologia ela vai evoluir com um pouquinho mais de precisão, um pouquinho mais de acabamento, mas na maioria das coisas do que é feito hoje, a gente já consegue fazer com a qualidade que a gente tem hoje, que é incrível. Eu estava fazendo uma aplicação ontem de furos de 0,3 milímetros, numa altura de mais de 2 milímetros, esse furo, numa peça extremamente robusta, e o furo ficou perfeito, impresso em resina. Então, eu enxergo que não precisa melhorar muito nesse aspecto. Eu enxergo muito na parte de materiais, principalmente. E, claro, equipamentos ainda mais rápidos. Isso, óbvio, muito voltado, resultado de melhorar os materiais que podem ser curados mais rápidos e, mesmo assim, ter ótimas propriedades. Mas a velocidade talvez seja um dos pontos que eu mais enxergo. Hoje, por exemplo, a gente tem máquinas mais compactas que entregam resultados muito legais e que são mais compactas para a gente ter velocidade, custo-benefício. Então, as máquinas começarem a crescer um pouquinho mais de novo, que a gente tinha máquinas muito grandes quando a tecnologia nasceu, mas isso teve que ser diminuído por conta dos custos, mas conforme mais empresas vão comprando, mais empresas vão usando, o custo da matéria-prima vai diminuindo, né? Porque eu tenho um custo menor para produzir maiores volumes, então eu vou poder ter máquinas um pouco maiores e ainda mais rápidas, né? Mas isso tudo vai depender aí do desenvolvimento, principalmente, na minha opinião, dos materiais. Materiais hoje, para qualquer tecnologia, eu diria até resina, filamento, sinterização de pó a laser, fusão de pó a laser, fusão por absorção de energia, os materiais eu enxergo como o maior ponto de evolução e que todas as empresas estão, de fato, investindo, né? Legal, muito bom. Micael, muito obrigado por esse bate-papo. Cada vez que eu converso com você, eu aprendo bastante, né? E você falando aí de alguns cases, né, para diversos tipos de setores, trazendo um pouco mais, né, desses desafios e das dúvidas que principalmente, né, os profissionais, as empresas têm. Eu acho que é muito esclarecedor e muito importante, né, a gente trazer esses casos reais para que as pessoas entendam que muitas vezes está muito mais próximo do que elas imaginam, né, esse tipo de aplicação. E aí pensando, claro, no contexto como um todo, né, desde trabalho na parte de engenharia, produto, prototipagem, desenvolvimento de novas soluções. Então, acho que foi um bate-papo bem legal e que as pessoas vão
vão talvez abrir, explodir ali a cabeça para essas aplicações que muitas vezes não imaginava, né? E aí, Michael, para quem quiser, né, acompanhar um pouco mais o trabalho que vocês vêm realizando, né? Onde é que eles podem acompanhar, como eles podem se conectar com vocês? Então, a gente vai estar em todas as redes. No nosso site, por exemplo, você vai ter uma visão geral sobre todas as áreas da SK, uma visão mais detalhada sobre o Centro de Manufatura Digital, a área de equipamentos, os equipamentos, enfim. Então, no www.sk.com.br. Bacana. Também pode nos encontrar com a SK Automação de Engenharias no LinkedIn. Também no Instagram, tanto na parte de SKA como um todo, onde a gente fala de todas as soluções, e na SKA, na página de manufatura aditiva, né? Então, SKA manufatura aditiva, você também vai ver conteúdos mais voltados aí a esse assunto. Impressão 3D de fato, né? Aí são todas as principais redes aí que você vai poder nos encontrar. Legal, Michael. Muito obrigado. A gente vai deixar os links aqui, né, no vídeo, então quem quiser acessar, tiver interesse, né, em mais informações, basta clicar aqui nos links. E para você que assistiu, né, até agora esse nosso bate-papo, não esquece, né, de se inscrever no canal. A gente vai ter novos episódios tratando de outros temas relacionados à manufatura aditiva, principalmente pensando na aplicação na indústria brasileira. A gente agradece muito ao Michael, à SKA e a você que assistiu até agora esse bate-papo super interessante. A gente se vê no nosso próximo episódio.